Podcast Os Bastidores da História de Ita. Apresentação: Éder Gama. Convidado: o historiador e escritor Francisco Gomes da Silva. Episódio 2, Parte 3. Cotidiano da cidade de Itacoatiara. O que é interessante só falar isso, que eu me recordo assim, de alguns estudos que falavam assim que a cidade de Manaus, por exemplo, ela era e é tão populosa em termos de populações indígenas que ainda hoje, se você parar no centro de Manaus, além de línguas estrangeiras, hoje com a presença do pessoal da Venezuela, do pessoal lá do Haiti, nós ouvimos também alguns dialetos indígenas. E Itacoatiara tinha assim? Tinha. Olha, nós sempre tivemos, infelizmente nós voltamos as costas para ele. No Rio Urubu havia um excedentes ainda existe, dos Mura. Nós temos ali no sítio Correnteza, ali em Arauató, ainda uma concentração de tradição, que eles fazem as suas danças lá, né? Eles comemoram suas datas festivas. Eles têm ainda o memorial indígena lá, né? E as danças em Itacoatiara, as danças, os carnavais. Nós temos aqui, nos idos 40, 60, o Náutico, né, o Brasil, lá na colônia, o Luso brasileiro, que tinha os melhores carnavais. Os músicos, nós tivemos em Itacoatiara, em 1937, a Escola de Música de Itacoatiara. Veio para cá um artista, um músico do paraense chamado Birajara Fona, que foi o professor da Escola de Música. Nessa escola estudou a Geno Alves, o Zé Dricol, o Doca Rates, o Luiz Pinga, o Luiz Gama, grandes músicos de Itacoatiara. Tá entendendo? Então era uma cidade assim que tinha, apesar de pequena, mas uma cidade movimentadíssima. Nós tínhamos aqui um seringalista que ele era viscerado em cultura, Avelino Augusto Martins. Era o português. Seringalista é aquele que comercializava o seringal. Produto do seringal. Tinha seringal também. Ele tinha navios para fornecer borracha. Ele pegava a borracha do Rio Madeira, levava para Manaus ou para Belém. Tem uma pesquisa, doutor, só lhe cortando, rápido. Tem uma pesquisa que fala que só a família dos Bechimóis, que é o pessoal da Bemol, na época eles tinham para mais de 130 seringais no Rio Madeira. Isso. Olha aí. E então, só para lhe dar um exemplo, aqui tinha em 1912, 1915, 2 teatros. O Teatro 5 de Setembro, ali ao lado da Praça de São Francisco, e o Teatro Veritas, ali onde é o Colégio Nossa Senhora do Rosário. Ali se apresentaram violinistas italianos, tenores portugueses, cantores do exterior. Teatro Municipal de Itacoatiara. Para ver a época. Aqui tinha 2 clubes elitistas, o Botafogo e o Amazonas. É o clube da elite. E tinha os clubes populares. O Luso, o Atlético Brasil Clube, o Penarol, o Náutico. Então o esporte era uma coisa impressionante. Nós tivemos grandes craques na seleção amazonense e até no Flamengo teve craques de Itacoatiara que nos de 40 jogaram no Flamengo, no Paysandu de Belém. Tá entendendo? É uma cidade que tem uma história fantástica, de um modo geral, na economia, na cultura, no lazer, no esporte, né? E nós temos também problemas que endereçavam, o professor Gama, para uma tomada de posição do país no sentido da preservação da memória da pessoa. Problema das doenças mentais. Agora o senhor tocou num ponto aí neofrágil, que é um ponto de discussão até hoje no SUS, né? Agora imagina assim, Chico, se hoje nós encontramos aí, é claro que as doenças mentais ela é causada por uma série de fatores, inclusive por o uso de drogas, né? Mas hoje a gente vê muitos problemas. Você vai ali em São Paulo, por exemplo, você tem a Cracolândia. É uma coisa pavorosa você vê uma multidão de pessoas usando droga e depois problemas mentais que vão ocupar as ruas e tal. Mas é claro que
tem os doentes mentais, tem os moradores de rua, que não necessariamente são doentes mentais, né? Sim. Mas o senhor tocou num ponto aqui das doenças mentais, ou seja, pessoas que tinham família e por uma questão, lógico, de doença mental, falta de preparo da família, eles iam para as ruas. Sim. O senhor poderia nos citar aí, se só tem na memória, assim, pessoas que marcaram a história da nossa cidade? O Wilson Nogueira, um dos grandes comunicadores, jornalista, ele escreveu um livro chamado Andaluz. Sim. Onde ele faz uma reflexão sobre o louco da palmeira, né? Sim. Então, a partir de uma reflexão teórica, filosófica, então ele mostra, já falando dos doentes mentais da cidade de Parintins, ele mostra assim, a visão que um doente mental tem da cidade. Mas enfim, é uma reflexão que ele propõe. Mas falando dos nossos doentes mentais, dos nossos andarilhos, quem que o senhor poderia citar? Olha, nós temos alguns exemplos, e até por uma questão ética não vamos mencionar nomes, mas que marcaram muito o lado fisionômico das ruas de Itacoatiara. Nós tivemos uns 4, 5, 6 pessoas que, devido a condições financeiras, problemas de falta de interação familiar, problema vamos dizer, de crise financeira, social, eles andavam como andarilhos aí pela cidade, dormindo debaixo de árvores, aqui na avenida e em outros cantos. Mas é emblemático o caso, naquela altura não tinha, obviamente, assistência médica compatível como tem hoje. O nosso centro médico era o CESP. O CESP foi construído em 1945, ano que eu nasci, e ele era uma instituição norte-americana. Ele foi feito aqui quando o governo americano entrou na guerra. Ele fez um convênio de cooperação com o Brasil para restaurar os seringás, para fornecer borracha para fazer os pneus dos carros de guerra norte-americanos. Eles investiram nos seringás do Amazonas e o presidente Getúlio Vargas botou a faca no peito deles. Eu dou para vocês para a Amazônia para levar borracha, mas vocês vão instalar saúde no Amazonas. Então nós ganhamos o CESP. O CESP foi uma coisa sensacional. Se instalou aqui, começou a tirar, por exemplo, a gente da mão da parteira, da curiosa. Eu nasci da mão de uma parteira, só para dar um exemplo. E naquela altura as parteiras eram pessoas assim, simples, que faziam o parto como Deus mandava. Mas lembrando, doutor, que as parteiras já têm teses de doutorado mostrando da isso. Sua qualidade, do seu valor. Inclusive a UFAM, quando ela nasce lá em 1913, se eu não me engano, sim, né? Os primeiros cursos que tiveram foram cursos de parteiro. De parteiras. Para mostrar, inclusive, que o cotidiano, quer dizer, o fazer cotidiano, esse conhecimento tradicional, tem a ver com aquilo que alguns teóricos chamam de ciência do concreto. Isso. Mas é claro que há outras implicações no nascimento que uma parteira não domina, aí entra a ciência médica, né? Isso, mas olha, veja bem, você está falando de uma cidade que era a capital do Amazonas. A Universidade do Amazonas, e aí eu faço um trabalho crítico, quando meu amigo Marcos Barros, meu colega na Academia Amazonense de Letras, ele foi cooptado por mim, pelo prefeito Chico do Inca, para instalar o FAM em Itacoatiara, empurrados por um processo que veio do povo, de estudantes, que nós tínhamos que ter universidade. A Universidade do Amazonas estava de costas para o interior. Naquela altura nós tínhamos cursos da UERJ, da Universidade da Guanabara, no interior todo, e aqui também teve, e a UFAM estava ausente, a UA naquela altura. Então a Universidade de Manaus, ela tinha o curso de parteira para servir Manaus, mas o interior era esquecido. Nós estamos falando de Itacoatiara. E eu debato muito isso, né? E, inclusive o meu querido amigo Marcos Barros, ele às vezes até me cumprimenta se você é corajoso, porque eu fiz o discurso, eu era promotor de Itacoatiara, quando foi instalado o UFAM, eu disse a ele o seguinte: o magnífico Heitor, o senhor está aqui em Itacoatiara mostrando o seu caráter de homem do interior, porque o Marcos Barros é de Urinepé, é um grande homem nascido em Urinepé.
O senhor agora interiorizou a universidade que estava de costas para o interior. A UFAM veio para Itacoatiara em 1980, 70. Esses anos para trás, até trazendo para trás, era só em Manaus. Então, voltando ao curso... Só fazendo um adendo, né? O professor Guilherme... Foi um dos lutadores, ele escreveu um livro. Um livro que fala justamente desses movimentos populares. Desses movimentos populares. E ele fala claramente ali da implantação da universidade. Como foi importante. Ele fala isso. E lá ele fala, inclusive está na ata da UFAM, um discurso violento que eu vi dizendo isso, que naquele momento a UFAM ela se recompunha com o interior que ela estava interiorizando. Mas voltando às doenças mentais. Nós temos aqui os doentes de rua, os moradores de rua. Mas tivemos um fato emblemático aqui, devido à falta de cuidado, pela depressão, pelo problema mental, né? E tal. Nós tínhamos um candidato a vereador. O candidato a vereador era um sonhador. Ele ia para a tribuna de paletó, ele levava o seu discurso no bolso, feito por uma pessoa da cidade muito inteligente, que também vou omitir o nome, e ele fazia o discurso e tudo, e gastava o dinheiro todo que ele tinha, vendeu até o imóvel de residência da família. É um sonho, né? Para ganhar. O sonho. Ele queria ser vereador. Sim. O sonho dele era ser vereador. E ele perdeu a eleição e ficou louco. Ficou louco e andava correndo pela cidade. Então era um clima assim, primeiro de riso, de gozação de certas pessoas que não compreendem esse fato. Mas era um problema de saúde pública que naquela altura mostrava a deficiência, a ausência do poder público local no tratamento dessas pessoas que, em razão de situação financeira, de desencanto, de falta de amor e até de decepção, como no caso do vereador, que quis ser vereador e não foi, que gastou tubos e tubos para ser candidato, para ser eleito e não foi, ele ficou louco e tal, e depois morreu tristemente aí abandonado. Mas louco por quê? O que ele fazia de louco? Porque as pessoas consideravam louco. Porque às vezes a pessoa cria o próprio universo dela, o próprio mundo. O que era? Esse mundo ele discursava? O que ele fazia, afinal de contas? Ele chegava nas esquinas, ele subia no banco e fazia discurso assim, desvairados e tudo. E você sabe que é uma tendência da humanidade despreparada de não ver que aquele cara, ele está cometido de um momento assim, de tristeza, de desencanto, de solidão, né? Então, dizem que é o louco, mas não é o louco, é o cara que atravessou um momento difícil da vida. Mas se nós formos pensar que como a política foi fundada entre os gregos, lá na polis, como que era feita? O senhor lembra? Lembro. Parece que o senhor está me descrevendo alguém que vivia na época da polis, ou seja, alguém que ia lá, discursava e dava seu recado e acabou-se. Esse era considerado louco nessa época? Não, né? Mas não era porque naquele tempo, você sabe. Mas a lógica era essa. Mas eu tô lhe falando justamente isso. Se nós formos pensar por esse viés, quem é o louco nesse processo? Será que esse rapaz, é claro, né? Não estava dentro de uma lógica que, se a gente for pensar, ele tinha uma certa razão? Exatamente, tinha muita razão, porque ele tinha um discurso bonito, ele era focado nas propostas populares, educação, cultura, arte e tal. Mas o sonho dele, ele chegou ao extremo de perder o controle mental e ficou uma vítima do cérebro dele enfraquecido e uma vítima da comunidade que o criticava por aquele momento triste da vida dele, só para mostrar um fato também desse lado da falta de políticas públicas naquele momento de uma cidade que era progressista, que avançava no teatro, que avançava na educação, por exemplo. Nos anos de 1950, nós tivemos a criação de 2 estabelecimentos fundamentais para a história da cultura e da educação de Itacoatiara. Era o Colégio Nossa Senhora do Rosário e a Escola Vital de Mendonça. Elas foram nascidas simultâneas. O Colégio do Rosário fez agora 60 anos. O do Vital de Mendonça faz agora isso, no início de 2022. Né? São
trajetórias. Eu fiz um levantamento assim curioso. O Vital de Mendonça já formou cerca de 10 mil pessoas. Nós temos pessoas no mundo inteiro que tiraram o diploma de nível médio no Vital de Mendonça, e hoje são homens e mulheres que explodiram na cultura, na literatura, nas artes, na ciência, na música, né? Nascidos aqui. Colégio Vital de Mendonça, Colégio Nossa Senhora do Rosário, tinha uma freira, Ana de Cássia Maria, que fez o hino de Itacoatiara. Olha, um negócio que parece que é de Deus e parece do espaço. Ela nunca leu o Bettendorf. Ela não sabia da história, por exemplo, da deusa Iruri. Ela nunca viu que aqui no Jaguari tinha aquela história da cobra grande. Mas devido a ela ser professora, ela era religiosa, ela ouvia alguns alunos contarem, ela fez o hino de Itacoatiara, e lá no hino de Itacoatiara fala na serpente. Faz uma mistura ligeira. O hino de Itacoatiara é um dos hinos mais lindos do mundo. E vale lembrar que essa coisa da cobra grande, da serpente, que está presente no imaginário, tem aquela história lá de que debaixo da igreja essa história é copiada da Catedral de São Luís do Maranhão. A imagem de Nossa Senhora do Rosário, ela tem a mesma data da padroeira de São Luís do Maranhão. Só que a São Luís do Maranhão é Nossa Senhora da Vitória, porque houve um período da história do mundo que os católicos chamavam Nossa Senhora do Rosário como Nossa Senhora das Vitórias. Aquela guerra de Lepanto lá atrás, em que os católicos entraram em guerra com os islamitas, com os nós falamos agora os libaneses, os muçulmanos, venceram a guerra, e os católicos entenderam que aquilo foi um milagre de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora, num determinado tempo da história católica, teve o nome de Nossa Senhora das Vitórias. Quando Mendonça Furtado chega em 1751 para instalar o estado do Maranhão, Grão-Pará, ele para em São Luís do Maranhão, ele entrega a Nossa Senhora do Rosário, que era Nossa Senhora das Vitórias, e traz embaixo do braço a imagem de Nossa Senhora do Rosário para a Vila de Serpa. Então lá no Maranhão, se você lê a história da Sé, a história da Catedral do Maranhão, fala nessa história da serpente. E o itacoatiarense copiou, isso aí foi cópia, uma cópia muito feia, muito horrorosa, dizer que embaixo da catedral teve cobra grande, não sei o que, nunca teve. É uma cópia daquela história do Maranhão. Mas é o imaginário do povo, a gente tem que respeitar. Inclusive o professor da UFAM, Gil? Viagem das Ideias, Sim. Gil Braga? Não, o professor Gil Braga, ele tem grande participação nesse processo da cultura popular, inclusive na história do divino. Ele tem um trabalho sobre o divino, o professor Gil, né? Que inclusive foi feito por mim a pesquisa. Olha só, que maravilha. Mas enfim, no livro A Viagem das Ideias, o professor Reinan Freitas Pinto, no livro A Viagem das Ideias, ele vai trazer justamente essa questão mental dos viajantes, da cultura popular, como que elas vai se mesclando. Inclusive ali a gente percebe que essa questão da transformação, né, metamorfa do boto, que vira homem e vice-versa, também tem uma releitura do lobisomem da Europa. Isso. E tal. E aqui a gente vai ganhando vai dando essa conotação regional, religiosa, né? Da Cobra Norato. Da Cobra Norato. Olha, o Elson Farias, nosso conterrâneo, nascido aqui no Paraná do Carão, ele lançou um livro agora, faz um mês, As Náiades, a Mãe d'Água. Ele conta esses fatos, esses problemas da mitologia, né? Cabocla, da ligação do rio com o ribeirinho, um negócio muito interessante. Eu até estou fazendo um casamento nesse livro As Pedras do Rosário, com uma mensagem que lá atrás o Bettendorf descobriu,
da deusa Iruri com as náiades, né? A mãe d'água. Sim, e falando ainda desse cotidiano, o senhor tem algum conhecimento dessa presença negra na cidade de Itacoatiara? O senhor já falou um pouco ali do Lago de Serpa e tudo. É porque assim, até há pouco tempo existia um mito de que não existia negros na Amazônia, não existiam escravos e tal, né? E o senhor já mostrou na sua literatura que existiam os homens livres, né? Sim. Até antes mesmo da Lei Áurea. Da Lei Áurea. Que é de 1913. Isso. Né? E o senhor poderia comentar um pouco Posso? O que aconteceu? Cotidiano. O último navio negreiro que trouxe escravos e que deixou os escravos ali em Serém-Arém, lá em uma cidade que em Pernambuco, perto do chamado Porto de Galinhas, que é o local, você deve ter ido já lá, um local turístico. E é Porto de Galinhas porque Portugal enganava, dizendo que vinha trazendo galinhas da Angola, que é o nosso picote. A marinha inglesa ficava no Oceano Atlântico para fuzilar navios que trouxessem para a América Latina, navios negreiros. Então, para ele burlar, eles despachavam como se fossem galinhas da Angola. Então, ele chegava no Recife, no Serém, em São Mateus ali, eu fui lá. O que fala em Itacoatiara, eu vou atrás, não tem conversa. Eu vou lá, eu quero ver, quero ouvir, quero ler. Eu vou atrás. E aí, lá, foram desembarcados algumas centenas de escravos, e foi a última partida de escravos, porque a marinha inglesa mandou um recado para o imperador Dom Pedro que ela ia fuzilar. Inclusive nós fomos os últimos, né? Nós fomos os últimos, sempre os últimos para fazer as coisas certas. E aí o que acontece? Esses escravos últimos vieram para Itacoatiara, porque o Visconde de Mauá havia criado em Itacoatiara a colônia agroindustrial de Serpa, né? Em 1854, que deu origem ao bairro da Colônia. Então era ali mais ou menos onde era a família Schibler, onde foi a família, ali entre o final ou o início da rua Álvaro França com o Centenário, era por ali. Então o que consistia a colônia agroindustrial de Serpa, de Itacoatiara? Eram olarias, eram fábricas de cerâmica. Se você vê no Centro Cultural Velha Serpa, você vai ver cerâmicas lá lindas, tem na Europa, que eram feitas aqui na colônia agrícola de Itacoatiara. Então vieram para cá 40 e tantos escravos para trabalhar na colônia agrícola. Trabalharam aí, alguns foram açoitados demais, outros foram mortos, aí essa história foi escondida, né? O nosso Claudemício, o professor Claudemício, está atrás dessa história. Claudemício é um cara impressionante. Ele está levantando essa história. Ele colocou no mestrado dele, colocou no doutorado, ele está ampliando esse trabalho deles. Vamos ver se a gente se junta com ele para tornar em livro, como você tem que tornar o seu trabalho sobre Fecânia em livro. É um desafio que eu lhe faço, trabalho maravilhoso. Você tem que botar isso num livro para a gente saber que você faz a história do Fecânia, mas mostra ali no curso do seu trabalho a vantagem, a grandeza das festas populares. Você faz ali um trabalho magnífico. Sim. Então, desse cotidiano do escravo, chega um momento em que o Visconde de Mauá entra em falência, vende as suas propriedades, vende a sua mansão que eu conheci lá em Petrópolis. O Palácio Rio Negro ficava de frente para o Museu Imperial. Ele era um puxa-saco do imperador Dom Pedro II, é por isso que ele tinha muito dinheiro, porque ele morava perto do imperador Pedro II. E ele entra em falência, a colônia agroindustrial de Itacoatiara fecha, e os pobres dos nossos irmãos negros saem para o Lago de Serpa, ali e tudo, procurando sobreviver. Inclusive foram os maiores fabricantes, e até hoje são, de carvão a lenha. Teve um tempo, na minha infância, não sei se ainda está,
que você, para assar o seu peixe, você ia comprar o carvão do Lago de Serpa, que era feito pelos remanescentes do escravo, né? Esse trabalho nós levantamos, outros estudiosos levantaram, e o Claudemilson, o Tício e outros filhos de Itacoatiara figuras, né? Levantaram esse processo, mandaram para a Fundação Palmares. A Fundação Palmares viu a veracidade disso aí e criou o Quilombo de Serpa, né? Mas além desse fato da colônia agroindustrial Itacoatiara, existiu aqui no Jauari um centro de batuque. Nós tivemos aqui perto, na avenida aqui no Barros, eu era menino, eu vim aí, a família do Garrafada, Raimundo Garrafada. Por quê? Porque eles faziam garrafadas. Aí o que é garrafada? Garrafada é uma mistura que eles remédio, fazem. É bebida? Remédio de... Bebida alcoólica, o que é? Não, é remédio para curar doenças. É feitiço, como se diz. Não, mas, doutor, então pode-se dizer que foram as garrafadas que nos curaram da Covid nessa pandemia. Mas é isso, mas elas curaram por quê? Porque nós temos uma mente que manda no corpo da gente. Na realidade, as garrafadas, eu provei isso. A garrafada é uma mistura de... É o chá que a gente tem, mas com bizimento, aquele negócio todo. Não cura nada, mas a gente acredita tanto. Por exemplo, o quebranto. O quebranto é uma coisa, é um exemplo disso aí. A criança com quebranto, ela fica quase morta. O meu primeiro filho, que hoje é um grande jurista em Manaus, ele um dia, minha mulher desesperada aqui em Itacoatiara, olha, ele vai morrer, ele tá com quebranto. E agora? Onde tem o médico? Aí o velhinho lá do lado, foi, pegou um mato no coisa, rezou o Pai Nosso, o menino ficou vivo. A fé da mãe, o quebranto, quem cura o quebranto é a fé da mãe. A mãe está ali com o filho e ela acredita, e aí uma coisa divina, metafísica, o pensamento dela entra na cabeça da criança e a criança sai do quebranto. Garrafada. Mas doutor, há estudos, inclusive há um estudo da década de 40, Eduardo Galvão, Santos e Visagens, onde ele vai falar justamente da importância das parteiras, das garrafadas, das rezadeiras, da garrafada. Mas eu estou falando no geral, a garrafada, ela existiu, mas às vezes tem um lado da invencionice, né? Toda garrafada que é garrafada, né? Não é porque é chá e tal que não faça mal, né? Tem chá, tem coisas, porque nós sabemos que graças a esse conhecimento popular das garrafadas, dos chás, etc e tal, é que muitas pesquisas que foram desenvolvidas no INPA, que hoje se tornaram remédios. Medicina, é verdade. O próprio doutor Euler está aí para nos provar uma série de coisas. Isso aí eu não contesto. Estou fazendo apenas uma referência que o centro dos Garrafadas era um centro, só para retomar, era um centro de um quisto de negros que tinham aqui no Jauari. Entendi. Que inclusive o Bates conta isso no seu livro Viagem pelo Brasil, né? Mostrando o fato de que Itacoatiara, inclusive naquela altura, um pouco atrás, ela libertou seus primeiros escravos antes da libertação dos escravos no dia 10 de julho de 1882. Porque os manauaras, aí eu brigo de novo com manauaras, não deixo Itacoatiara de baixo. Manaus tem que entender que ela é filha de Itacoatiara, ela acabar com essa bobagem, ela é capital, porque nós temos uma classe política incompetente. Nós fomos a capital da capitania de São José do Rio Negro entre 1821 e 1826, ordem do imperador. A Câmara de Serpa era tão famosa e exigente que ela fazia os manauaras vir de canoa aqui pedir licença para pescar, para fazer roçado. O caboclo vinha de canoa remando para vir pegar o turismo da Vila de Serpa. Quando o imperador fez a primeira Constituição, foi a Câmara de Serpa que foi lá instalar em Manaus. Então esse cotidiano aí é marcado aí por esses sujeitos, né? Esses sujeitos. Que carregavam a cidade nos ombros, que lavavam as roupas das famílias ricas,
Que aí só está trazendo um outro elemento que cuidava das doenças também. Os rezadores, benzedores, os que faziam as garrafadas, os músicos, o senhor citou aqui os músicos. Os catraeiros que levavam os viajantes ricos para os navios estrangeiros, os estivadores. Doutor, para finalizar o episódio de hoje, o que o senhor nos traria assim para dizer? Olha, o cotidiano de Serpa foi marcado por esses eventos. Olha, o cotidiano de Serpa, ele foi marcado por eventos da época, né? Que mostravam que Itacoatiara, ela veio para ser uma cidade que daria também a sua contribuição para a civilização. E ela deu. Nós temos que ter orgulho disso. Eu dei exemplos aqui das mulheres gari da Vila de Serpa. Que numa época em que o Papa João XXIII ainda não tinha botado a encíclica Popular o Progresso, não é nem essa, é Humane Vitae, não é, eu estou misturando, talvez esteja errado. Elas aqui já diziam que não aceitavam mais trabalhar ganhando menos do que os homens. Isso é uma revolução. Isso é uma revolução. Nenhuma cidade da Amazônia fez isso, foi feito aqui. Então Itacoatiara deu o seu recado para o mundo. A primeira vereadora do Brasil é daqui, meu Deus. Uma mulher que dava aula do Lago de Serpa e que tinha um radinho dela de pilha que ouvindo a voz do Rio de Janeiro, né? Do Valdir Amaral, lá da Rede Globo, da Rede Tupi, e de repente fala na lei eleitoral, e ela tinha um pique de política. O pai dela, o velho Camilo Vasconcelos Dias, foi vereador, presidente da Câmara Municipal, né? E ela foi a primeira vereadora do Brasil. A primeira lei de defesa ambiental foi a Vila de Serpa que publicou. E depois a Capitania de São José do Rio Negro copiou. O estado do Amazonas copiou a nossa ipsilita. Se você pega o relatório da província do Amazonas, você faz uma comparação, você acha graça. Esses caras copiaram literalmente a lei da Vila de Serpa, né? Outros exemplos aqui, né? Então, respondendo a sua pergunta, a Vila de Serpa, lá atrás, ela deu exemplo de que ela existe de uma forma construtivista. Isso entrou para a cidade. Nós temos homens e mulheres aqui que, na sua simplicidade, né, mas na sua vontade de crescer, que não são valorizados, covardemente não são valorizados, não são publicados os seus trabalhos. Às vezes nós mesmos, nós não nos valorizamos. Quando chega um estrangeiro aqui, que às vezes não chega aos nossos pés, ao seu pé e de muitas pessoas daqui, mas para ele tem todas as luas boas, e os daqui ficam debaixo de vara, né? É isso aí. É a história também do nativo relativo, que nós já comentamos, né? E também é falta de políticas públicas, é falta de investimento na educação. Nós sabemos que uma cultura dinâmica, desenvolvida, os jovens são ensinados desde criança a valorizar sua cultura. Sim. Né? E aí vem as tradições, vem uma série de coisas aí. Exato. Obrigado, doutor, mais uma vez, e até a próxima. Estou feliz de estar aqui. Podcast Os Bastidores da História de Ita. Realização Éder Gama. Patrocínio Lei Aldir Blanc. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Apoio Prefeitura de Itacoatiara. Juntos pra gente crescer.